Bom dia, meus amados irmãos, que a paz esteja convosco, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, grandemente, que Cristo venha nos unir sempre mais. E nunca esqueça que amar você faz bem para a minha alma fica feliz ali de estar orando por você, de estar intercedendo por você, em nome de Jesus Cristo. Amados, hoje eu estou aqui no monte, do Parque do Carmo, uma bênção de Deus. Fico feliz porque a palavra de Deus vem falando que onde estiverem 2 ou 3 reunidos orando em nome de Jesus Cristo, intercedendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Ele se faz presente. E eu creio que o Senhor, Ele se faz presente sobre esse lugar, sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, hoje eu estava lendo um livro na salinha pastoral e o Senhor, Ele ministrou uma palavra através de uma frase que eu li nesse livro, e eu gostaria de compartilhar contigo, meu irmão. Uma palavra forte, uma palavra que vem de encontro a todos, de encontro ao pastor, de encontro aos líderes, de encontro aos irmãos. Amém? Uma palavra forte, porém eficaz sobre nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela vem sempre mais e mais ali nos alimentando, nos alicerçando, ali em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de compartilhar contigo. Essa palavra, ela está no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versos 1, amém? A palavra vem falando sobre a língua, E o livro que eu estava lendo hoje, interessante que é um livro escrito pelo Josué Gonçalves, um livro que vem por título A Língua, domando essa fera. A língua domando essa fera. Amém? Em Tiago 3, capítulo 3, versículo 1, vem falando assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios na nossa boca, na boca de cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que naus que, sendo tão grande, levadas de impetuosos ventos, se viram contra o bem, um pequeno lemo para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, e como bendizemos a Deus e Pai, e como Ele amaldiçoa os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e procede maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Porventura deita alguma fonte de água desse mesmo manancial, seja doce ou amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira de figos?
assim tampouco pode uma fonte dar água doce e águas salgadas? Percebe-se, né, irmão, que na realidade a nossa língua, a nossa fala, tanto pode vivificar ou amaldiçoar. A língua, ela tem esse poder de trazer palavras que venha alicerçar, palavras que venha edificar, palavras bonitas, palavras de motivação, como também tem como trazer palavras de maldições, palavras que venham derrubar, palavras que venham destruir, palavras que venham ali desmotivar. A palavra de Deus vem falando que no tempo de Moisés, né, Moisés, ele enviou alguns espias a espiar a terra de Canaã. E foram 12 esses espias. E na realidade, quando eles chegaram ali sobre aquele cume do monte e viram Canaã, uns viram pelos olhos carnais e voltaram ali falando, né, relatando aquilo que eles viram. E falaram que viram gigantes, falaram que viu situações que nunca eles poderiam vencer. E a palavra de Deus fala que Josué e Caleb, eles relataram diferentemente. Eles relataram ali com palavras que o Deus a qual ele servia era um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que nunca perdeu uma batalha. E se Deus nunca perdeu a batalha, era o óbvio que eles também não iriam perder. Então procede de duas situações, de uma língua que trouxe palavras desmotivadoras e uma língua que trouxe palavras que motivaram. Línguas que trouxeram palavras de maldições e línguas que trouxeram palavras de bênção. Percebe-se que a língua, ela procede ali duas situações, a qual nós devemos ali direcionar essa situação, conduzir através daquilo que falamos. Hoje eu estava lendo um livro, e esse livro, vou até ler a passagem que eu estava lendo desse livro, a qual fala justamente sobre isso, sobre ali o poder da língua, né? Como que ela procede em relação a cada um de nós, seja pastor, seja obreiro, seja membro, seja ímpio, né? Vem comentando de uma história que eu achei interessante, né? Que é uma realidade plena, não sobre a vida dos outros, né? Porque é fácil falarmos ali o que pensamos em relação aos outros, acharmos defeito, acharmos situações negativas, acharmos tudo aqui não devemos falar, mas que achamos que devemos falar, que devemos direcionar. Mas a palavra vem falando assim, que 3 jovens foram orar em um monte, né? Eu estou aqui num monte, e em determinado momento pararam de orar e resolveram conversar um com o outro. Isso acontece ali muitas vezes, de comentar alguma coisa, de estar falando ali de situações que aconteceram com nós, ou aconteceu com outra pessoa, e assim sucessivamente. E de repente eles pararam de orar e resolveram conversar um com o outro de seu ponto fraco. Eles começaram a se confidenciar, a falar assim: qual que é o seu ponto fraco, né? Aí eu pergunto para você, qual que é o seu ponto fraco? Não precisa me responder, né? Para você mesmo, né? E o primeiro ali disse: o meu ponto fraco é que eu não posso olhar para as meninas da igreja que logo pensam em besteira, pensam em bobagem. Esse é meu ponto fraco, é um ponto que deixa ali eu constrangido, né? Aquela pessoa falando. Aí a segunda pessoa chegou e falou assim: já que você falou o seu ponto fraco, eu vou falar do meu ponto fraco também.
E o segundo disse: o meu ponto fraco é pior que o seu. Não posso olhar para os rapazes da igreja, porque eu tenho tendência para o homossexualismo, né? E o terceiro disse ali: o meu ponto fraco é pior do que o de vocês dois. Só que eu não vou contar, porque é muito constrangedor. Eu não vou contar porque é um ponto ali a qual poucas pessoas sabem. Eu não vou contar. E aqueles ali falando assim: poxa, nós contamos os nossos pontos fracos, nós ali confiamos em contar para você, e de repente você vem com essa de não contar o seu ponto fraco para nós, nem se for ali para um ajudar o outro, um para orar para o outro. E de repente ali aquela pessoa chegou, de tanto insistirem, ele chegou e falou assim: tudo bem, eu vou contar meu ponto fraco. E ele falou assim: o meu ponto fraco é a língua. Ele chegou e se abriu e falou assim: realmente meu ponto fraco é pior do que todos vocês. Mas como assim? Como que o seu ponto fraco é a língua? Eu pensava que não existia ponto fraco pior do que o meu, a qual eu sinto essa situação. Aí o outro falou assim: não, o meu ponto fraco ele é o pior, né? Eu que pensava que o meu ponto fraco não teria maior do que esse. Aí ele falou assim: pois é, o meu ponto fraco é maior do que vocês dois, é a língua. Imagina que esse é maior do que a língua. E ele chegou e falou: esse ponto fraco ele é maior do que vocês. Sabe por quê? Porque eu estou agora com a vontade incontrolável de descer esse monte e ir até a igreja. Eu estou com vontade de descer e confidenciar e falar ali com o pastor sobre essa conversa que nós temos, e contar tudo aquilo que vocês acabaram de contar para mim. E o escritor aqui falando, né? E os rapazes então disseram: então vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro por ele, vamos orar primeiro para aquele que tem o ponto fraco que se chama língua. Caso contrário, estaremos perdidos. Não seria esse ponto mais fraco de alguma pessoa? Vamos refletir esse assunto. Será que esse ponto fraco, a qual pode vivificar, a qual pode mortalizar, a qual pode matar, que é a língua, que tanto que a palavra em Tiago vem falando, né, que o navio ele é tão grande, a qual ele é manejado pelo um equipamento pequeno, a qual é onde está a direção, a qual é o leme, a qual virado para a esquerda ele vai para a esquerda, a qual é virado para a direita ele vai para a direita, né? Algo tão pequeno ali é que direciona ali o barco. Será que por exemplo, algo tão pequeno, um órgão tão pequeno que nem a nossa língua, não está direcionando a nossa vida, tanto para a esquerda, para a direita? Será que as palavras que saem dos meus lábios, que saem da minha boca, palavras de bênção, palavras abençoadoras, palavras de motivação, palavras que levam a pessoa a ter o conserto, palavras a qual é direcionada por Deus? Será que esse leme não está me levando para a vitória e levando muitas pessoas para a vitória? Ou se não, palavras torpes, palavras de baixo escalão, palavras de invejas, palavras ali de mau conceitos, palavras de ali fofocas? Será que essas palavras não estão me conduzindo ou conduzindo vidas ali para a perdição, para a maldição? Quantas vezes pensamos que temos fraquezas piores
e de repente essas fraquezas estão aligeradas através daquilo que falamos. E eu meditando sobre essas palavras de Josué Gonçalves, né? A língua domando essa fera. O Senhor, Ele colocou ali perante de nós ali o Espírito Santo, que a palavra fala assim, que quando Jesus Cristo ele estava conversando com os discípulos, estava prestes a estar morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós, ele chegou e falou assim: eis que vou, mas deixarei o Consolador, deixarei o Espírito Santo de Deus para conduzi-lo, para direcionar e para trazer ele mais para perto de mim. E a palavra vem falando que o Espírito Santo de Deus, ele tem os frutos. Ele não é somente receber. Recebeu, ele frutifica. E um dos frutos se chama o domínio próprio. Dominar aquilo que muitas vezes nos faz mal. Dominar aquilo que iríamos falar, porque refletir antes de fazer, pensar, depois fazer, refletir, depois fazer. Então, quantas vezes palavras ali acabam atrapalhando? Quantas vezes chateações, circunstâncias acabam tirando membros da igreja, acaba trazendo fraqueza para outros e assim sucessivamente. Que possamos refletir realmente sobre essa situação. Devemos ali domar ali essa pecinha que é tão pequena, mas porém usando ali na situação errada vai trazer transtorno. Existe ali uma situação que fala que o Senhor, Ele deu para nós 2 ouvidos e uma boca, né, para ouvirmos mais e para falarmos menos, né? Refletirmos antes de qualquer situação, refletir no Senhor o que devemos falar e não falarmos aquilo que pensarmos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, amado irmão. E eu venho falar para você, não se espasme nem se espante, porque tudo isso que estou falando foi refletido pela minha vida, pelo meu coração, pela minha mente. Foi algo que aconteceu ali comigo, foi um livro a qual eu estava lendo, foi algo que foi refletido por mim e a qual o Senhor, Ele leva através dessa live para que você venha refletir em nome de Jesus Cristo. Amados, Deus abençoe a sua vida grandemente. Agora vou ter meu momento de oração, a qual vou estar orando por você, a qual vou estar orando pela igreja, a qual vou estar orando pelo Brasil, a qual vou estar orando pelo mundo, a qual vou estar orando para que o Senhor venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.